Boa noite, galera. Estamos aqui mais uma vez nessa brincadeira que a gente faz, desse programa Na Esportiva. E eu confesso para vocês que nem no meu último programa Na Esportiva, daqui a 5 anos, 10 anos, eu imaginei que eu ia ter o convidado como eu tenho hoje. Hoje a gente tem aqui para conversar um pouquinho. Vou tentar fazer uma coisa diferente, fazer perguntas para o Zico, que ninguém jamais fez, difícil. Mas hoje temos aqui no Na Esportiva, nosso ídolo, Zico, que é um cara que marcou toda a minha infância, de tantos brasileiros, tantos cariocas, tantos flamenguistas. Zico, muito obrigado por ter tirado um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente. É um prazer, Guilherme. E antes de mais nada, te agradecer pelo apoio que você deu, né, numa competição que a gente vem aí já há alguns anos, né, oferecendo para a galera menos favorecida, um grupo que às vezes não tem oportunidade de participar de competições, e nós criamos a Copa Zico para oferecer isso principalmente aos jovens das comunidades, aos jovens de locais que às vezes não tem nem condição de praticar o próprio futebol em si. E você avalizou essa competição, e a Copa foi mais uma que teve muito sucesso. E eu visitei 2 comunidades, né, muito legais, e via a felicidade, o sorriso na cara de cada criança, e eles tendo uma chance de mostrar o valor deles, a capacidade deles. Então isso a gente fica sempre agradecido, porque tem horas que a gente tem que fazer o nosso trabalho em benefício da sociedade, da comunidade. O Jogo das Estrelas que a gente faz no final do ano é assim, a Copa Zico é assim, e tantas outras situações. E você bancou firme, e isso é legal. Cada vez mais a gente deseja sucesso, porque é bom a gente contar com pessoas que entendem a finalidade de um projeto, né? Primeiro, o Zico já começou dando drible aqui, já vou ter que mudar a ordem da pergunta aqui. Tocou primeiro nesse assunto da Copa Zico CFZ. Mas eu acho que, primeiro, pra gente que é um prazer, assim, hoje a gente tem lá na prefeitura, né, 27 vilas olímpicas, e a gente tenta botar nessas vilas olímpicas, fomentar o esporte normal do dia a dia, vôlei, futebol, natação. Cada vila olímpica tem a sua característica, tem umas que tem pista de skate, tem umas, o Parque Radical do Deodoro que tem até a pista olímpica de canoagem. Hoje a gente tem lá muito atleta treinando lá, mas quando a gente consegue implementar coisas extra nas vilas olímpicas, então hoje a parceria do Zico, de vocês conseguirem fazer com a gente essa Copa Zico em algumas vilas olímpicas, é o que você falou. A criança que está acostumada a lá fazer suas peladas, participar da Vila Olímpica, nunca imagina que um dia vai ter um cara como o Zico num projeto junto da Vila Olímpica. Eu vejo como o dia a dia, às vezes, essas crianças se encantam com essa história. Você tem lá no Parque Radical de Deodoro, como eu falei, a Ana Sátira treina lá. De novo, mais uma vez, conseguiu essa semana, está classificada para as Olimpíadas mais uma vez. Legal. E ela treina lá sozinha. Treina lá, é a que mais treina lá, é a atleta que mais treina lá. Então, não tinha como ali eu botar uma escolinha de canoagem se não fosse ela. Ela me ajudou com a Confederação de Canoagem a treinar 3 professores. Hoje a gente tem quase, 100 atletas que já treinam lá, 100 crianças, adolescentes que já treinam lá. E a corredeira, que a Ana Sátira fala que para ela é a melhor corredeira que a gente tem no mundo, até atletas de todas as confederações internacionais vêm treinar aqui. Essa corredeira hoje já tem pelo menos uns 20 atletas que há um ano e meio começaram na escolinha, que hoje descem. E um dia eu brinquei, falei, nossa, posso brincar aqui descer? Ele falou, se tu descer, tu morre, não é mais secretário. Porque é difícil pra caramba, é uma corredeira difícil pra caramba. Então hoje eu vejo de perto o quanto, quando a gente tem um atleta de ponta nessas vilas olímpicas que treina ali, como as crianças se empolgam nisso. Hoje a gente tem lá, dando o último exemplo aqui, em Santa Cruz, a Chayane Silva, que também está na beiradinha para se classificar para as Olimpíadas, treina lá também todo dia. A escolinha lá de corrida é mais cheia. Até todo mundo vai jogar futebol, todo mundo joga o vôlei, mas quando via, no mesmo lugar que ela treina, a pessoa que vai para a Olimpíada, a escolinha de corrida de Santa Cruz é mais cheia de todas as vilas olímpicas. Então, eu acho que você tem toda essa noção de influência, e eu acho que hoje eu vivo um pouquinho isso. Mas fala um pouquinho assim, o que você acha que a gente pode melhorar nisso? Como é que a gente pode cada vez mais
como gestor público, está influenciando, está ajudando para que esses espaços esportivos estejam melhores, que as crianças tenham mais acesso. Você que veio de Quintino, veio do subúrbio da cidade, sabe bem as dificuldades de começar a carreira dessa. Não, e eu entendo bem essa dificuldade que você enfrenta, porque eu fui secretário também, né? Fui secretário de esporte nacional. Então, eu tinha que cuidar do Brasil inteiro e de todas as modalidades. Então, uma das coisas que eu sempre me preocupava era poder ter infraestrutura em todos os lugares, e não só os lugares que tinham uma bela condição econômica. Tinha lugares que não havia necessidade, então era difícil você convencer alguns deputados, alguns senadores, de que a verba tinha que ir para outros lugares, e não para aqueles lugares que já tinham grandes centros esportivos, que o objetivo era fazer com que o país inteiro praticasse esporte. Então eu acho que no Rio de Janeiro é importante que você monte uma infraestrutura, ofereça condições para esses jovens, né, deles acreditarem que eles possam participar, e contar também, eu acho que principalmente quando você está num grande estado, um estado onde você tem grandes nomes do esporte, porque os jovens precisam de referências. Então, é pegar as modalidades, como você falou, tem gente treinando que está indo para lá, mas tem aqueles que já passaram por isso. Então, se você pega, você está fazendo a Copa Zico, quer dizer, é um nome que não tem o que você discutir em relação à minha participação no futebol. Então, gente que tem do vôlei, que você possa, né, te dar esse apoio. É no basquete, é na natação, é no atletismo, enfim, todas as modalidades que motivam, né? Eu acho que isso tudo que é fundamental para um estado crescer esportivamente e oferecer condições para que esses jovens possam treinar, possam crescer, possam sonhar, que o mais importante é você sonhar. Poxa, eu sonho um dia jogar tênis, mas aonde que eu vou poder, se eu sou pobre, se eu não tenho condições de ser sócio de um clube, onde que eu vou poder jogar tênis e aprender tênis e crescer nessa modalidade? Então eu acho que isso é que o governo tem que descobrir, né? Oferecer essa condição. É bom sempre puxar aqui sardinha pro nosso prefeito Eduardo Paz, meu chefe. Vai ter sido uma prioridade enorme manter as vilas funcionando forte. Acho que hoje a gente tem, só para você ter uma ideia, quando a gente entrou, das 27 vilas olímpicas, estavam 10 fechadas, hoje estão todas abertas. E claro que falta muito, sempre falta muito. Sempre tem manutenção para fazer, sempre tem tudo, mas hoje a gente consegue... A manutenção é o mais importante de tudo, né? Hoje a gente já conseguiu reformar algumas das vilas, vamos aos pouquinhos reformar todas. Mas e a gente tem também, por sorte, a gente tem também um projeto que a gente fez, que é o Time Rio, que a gente pegou 60 atletas olímpicos e paralímpicos, metade mulher, metade homem, que hoje tem uma bolsa para poder participar da Olimpíada. Então, a prefeitura tem, óbvio, o principal papel que você falou, é levar esporte para cada cantinho da cidade, dos lugares mais pobres, mas também poder dar esse apoio para os atletas, que são quem estimulam os futuros molequinhos, né? Isso aí, você tem que saber diferenciar o alto rendimento do esporte em geral. O esporte de alto rendimento, ele tem que ter um cuidado maior. Quando você observa que o talento daquele jovem, né, você vai mudar ele de lado, tá? E tem aquele que só quer praticar o esporte, que você tem que oferecer as condições da vila, porque o esporte, você sabe que ele socializa, que é o mais importante, ele disciplina para qualquer outras atividades. Pode todo mundo, qualquer cor, raça, religião pode participar, principalmente o meu, que é o futebol. Então eu acho que isso tudo tem que ter gente de olho, e está me oferecendo essa condição. Vou lá, mostrou capacidade, mostrou talento, muda. Vamos ver se você no alto rendimento vai dar certo, né? Essa é a linha do esporte, né? Todo mundo quer competir. Por isso que eu digo, quando você oferece uma Copa Zico, uma coisa é você praticar esporte, jogar bola na tua Vila Olímpica. Outra coisa é você competir, né? Com a Vila Olímpica de outro lugar.
né? Você saber que ao final vai ter uma finalíssima, vai ter uma decisão. Quer dizer, isso é que faz parte daqueles que querem realmente jogar futebol, né? É a competição. Aproveitando esse gancho da Copa Zico de competição, de as pessoas estarem olhando, né? Eu tava pensando, assim, algumas questões que eu acho que o atleta sabe bem. Óbvio que a Copa Zico acaba sendo uma vitrine para uma molecada. E então, nós já tivemos garotos que saíram daí que então, foram para fazer teste em grandes times, né? O que não falta é olheiro lá. Eu imagino. Por que às vezes, claro, tô aqui fazendo uma pergunta meio que eu acho até meio óbvio, mas eu acho que todo atleta, todo olheiro que tá ali, tá para descobrir talento. É a profissão que ele escolheu, tá aí para descobrir talento. Por que tanto olheiro, apesar de conhecimento de anos e anos e anos, e você ainda tem, assim, grandes atletas que num primeiro teste foram mal qualificados e nem passaram, de repente, numa peneira? Olha, o problema é que algumas peneiras, anteriormente, isso acontecia muito lá para os meus tempos, depois um pouco e tal. Por quê? Porque as peneiras ia aquela enxurrada de gente e aí você, às vezes, treinava 15 minutos, né? Não dá para ver nada. E quando você tá numa situação dessa de seleção, você não sabe com quem que você tá jogando do lado. O cara não te conhece, então cada um quer pegar a bola e fazer o seu cartazinho individualmente. Então, às vezes, isso não dá certo. Hoje, com esse tipo de competição, por exemplo, o olheiro, ele vai ver a competição inteira, você jogando, você disputando ao lado de quem está acostumado a jogar contigo. Então, dificilmente você erra numa situação dessa. O que às vezes precisa acontecer é que o garoto está jogando numa competição dessa de Vila Olímpica. Ele tem que estudar, ele não tem treinamento diário. Aí ele vai e jogou bem. Aí você pega, vamos botar ele para fazer teste num grande clube, ou em qualquer clube de garotos que já estão bem treinados. Se ele não começar a primeiro treinar para ganhar condição, ele vai ser passado por cima. Por melhor que ele seja, mas os outros estão mais treinados e tal. Então, quando você descobre um cara desse, ele se destacou, dá uma condição boa para ele, para depois você levar ele para treinar com aquele cara do time, senão ele vai ser engolido. Essa é a grande diferença. Que ele joga bem, tudo bem. Agora, muitos já foram, não passaram e não ficaram por causa de outros problemas. Por exemplo, Ronaldo, né? Foi um fenômeno. Né? Claro, né? Foi um exemplo não claro, que ele não passou no treino. O Cantarelli, que estava fazendo a lista de aprovação, botou o nome dele lá. Esse aqui é diferente. Aí tal. Ele não ficou, não foi porque ele foi reprovado, ele não ficou por causa de que ele morava distante. Naquela época o clube não podia investir, de poder dar dinheiro de passagem, dar lanche e tal. E às vezes você ia para outro lado. Eu quase saí do Flamengo porque o clube não queria me dar um almoço. Não era porque eu não tinha sido aprovado. É que eu tinha meu pai, você vai treinar, mas tem que estudar. E ali eu tinha que sair do treino, almoçar para ir pro colégio. E aí o clube, você tá ali com 15 anos, 16, o clube às vezes não quer investir. Então, isso aí já tivemos muitos jogadores perdidos, mas por causa disso, não por serem reprovados numa peneira, que foi o que aconteceu com o Cafu. Ele ia toda a peneira, aí tinham 200 garotos jogando, ele botavam lá 15 minutos e tal, não dava para ele fazer nada, ele voltava no outro dia, ou em outro... Então, esse é diferente. Antigamente as peneiras eram muito mais rápidas também, né? As peneiras eram muito mais rápidas. As peneiras eram muito rápidas. 3 minutos no campo, tem que fazer alguma coisa. Isso aí, tem que fazer alguma coisa. Então, hoje não. Hoje as peneiras já são selecionadas, o garoto fica muito mais tempo fazendo treinamento. Peneira, olha, é muita escolinha também, né? Eu vejo meu filho hoje tá lá na escolinha do Zico, lá no CFZ. Sei.
Mas, sei lá, entrou tem 6 meses, 7 meses. E fazia antes a escola, não vou nem falar outro nome da outra escolinha, mas acho que era um pouco menos disciplinada. Sei. Ele se divertia pra caramba. E eu lembro um dia que foi fazer um campeonato de futebol, que jogou a escolinha do meu filho, umas 3 escolinhas e mais a escolinha do Zico. E a escolinha do Zico ganhou disparado. Ganhou o campeonato. E aí, cara, meu filho queria jogar na escolinha do Zico. Eu falei, vambora, não tem problema nenhum, tal. Um pouquinho mais longe, mas vamos lá, não tem problema. A mãe que se vire. Aí começou a jogar. Nas primeiras aulas, deu uma reclamada. Pô, pai, tem mais disciplina, tem mais ali o bate-bola no começo, não é só pelada. Hoje em dia ama e frequenta lá segunda, quarta e sexta, segunda e quarta, tá adorando. Você tem que ter uma metodologia, né, de frequência, por mais que seja, às vezes, uma prática esportiva que o menino quer participar, mas é que ele também quer saber como é que faz para competir. E hoje a gente está fazendo, inclusive, criando torneios para eles terem mais essa competição, esse espírito da competição. Antes a gente só fazia torneio entre os alunos mesmo, entre as turmas e categorias. Hoje não, hoje a gente está fazendo torneios com escolas de futebol de outra região. Então eles sentem muitas vezes essa dificuldade também. Eu vi a diferença do treinamento e de como com o treinamento uma escolinha vai muito na frente da outra. Isso, exatamente. Mas, Zico, só para essa pergunta aqui não vai ter jeito, vai ser um pouco todo mundo, você já respondeu, até pode ser mais sucinto, mas não tem como não perguntar e pedir para você falar um pouquinho, porque acho que é a história do Zico, né? Acho que hoje todo mundo sabe as suas conquistas, mas tinha uma coisa que eu não lembrava mesmo quando me deram um briefzinho, que se ainda é o atleta que mais meteu o gol no Maracanã. Eu acho que isso... O atleta é igual aquele último campeão de um campeonato brasileiro pelo Flamengo, fiz esperando que ninguém seja na próxima para não perder o título de... Mas tem que torcer para todo mundo cada vez mais ir bem, lógico, e tal. Né? Mas, hoje... 334 gols, né? Acho que agora eles estão querendo criar... acha que tem um Maracanã novo, né? Aí ele tem uns agora que fazem... Não, é da nova era, artilheiro da nova era do Maracanã. Quer dizer... Aqui no Brasil, o pessoal sempre tem quem quer acabar com a memória, né? Como se o Maracanã mudasse de lugar, né? Tivessem de O Maracanã, qualquer título é título. Outro dia eu tava com o Austin Coração Valente e ele diz que ele é o primeiro gol de uma volta do Maracanã de uma obra. Todo mundo quer ter o título do Maracanã. É isso aí. Mas é válido, porque o Maracanã, ele quer ter algum título do Maracanã. É isso aí. Então ele conta lá que foi, quando voltou de uma obra do Maracanã, era um jogo, acho que até um jogo de confraternização. O Bebeto cruzou pra ele, meteu um gol de cabeça. Ele fala, o gol da abertura do Maracanã. Alguma abertura, né? Alguma reabertura, né? Não, foi o primeiro jogo do novo Maracanã, né? Foi do novo dele, né? Foi então vale um pouco mais, né? Essa não foi só qualquer troca de... Pra mim não, o Maracanã é sempre o Maracanã. É isso, não foi qualquer troca Quem fez o primeiro gol do Maracanã, muita gente diz que foi o Didi, né? Oficial. Mas tem gente que diz que o primeiro gol do Maracanã foi num treinamento coletivo da seleção e foi um cara lá que entrou e fez um gol, não sei, aleatório lá, exatamente. E ele é que diz que fez o primeiro gol no Maracanã. Tem um amigo meu lá que ele diz que fez o primeiro gol no CFZ também, porque o primeiro ele jogou a preliminar do jogo principal. Tem um amigo nosso em comum, o Rony, que bota no currículo dele que meteu um gol no Maracanã ao lado do Zico, né? Recebeu um passe do Zico. Foi verdade. Ele tem a grande frustração, ainda bem que tem gente pra contar, tem a grande frustração que não tá filmado. É verdade. Isso aí foi verdade, eu tava presente. Foi Jogo das Estrelas? Não sei qual foi o jogo. Foi alguma preliminar, né? Sei lá. Não, eu acho que foi um jogo... acho que foi não sei se foi de artista que ele participou, ou então um jogo que teve antes da Copa do Mundo, o pessoal da FIFA que jogou e nós fizemos um time lá que jogamos contra eles. Pode ter sido isso. Por exemplo, eu poderia contar esses gols no Maracanã, né? Jogo das Estrelas. Com certeza. Eu não conto não, tá? Mas antes de entrar aqui em outra pergunta aqui, eu também, graças a Deus, tive a oportunidade de fazer umas brincadeiras no Maracanã, jogar um pouquinho. Nunca joguei bem, não. Só corria pra caramba antes da barriga, mas jogar bem não joguei, não. E agora, o último jogo que eu fui, montaram amistosos de deputados contra os vereadores. Fazem todo ano esse jogo.
Eu gordo, pô, falei, com medo desgraçado de me machucar. Virei pra Carol, fotógrafo, falei, Carol, eu vou entrar 5 minutos, pega uma foto boa pra eu poder sair. Rapidinho entrei, saí, mas foi muito bacana sempre poder confraternização jogar ali, foi né? sempre bem, né? E ali é muito maravilhoso, né? É, verdade. Zico, fala uma coisa assim, eu acho que você foi um dos atletas que, de repente, mais cedo não, mas de uma antiga geração que não era todo mundo que saía do Brasil, depois isso aumentou muito, né? Acho que sua passagem pela Itália foi de sucesso absoluto, mas um pouco mais, digamos assim, os padrões um pouco mais normal. Porque é um país europeu, então você tem um pouco mais de facilidade. Mas pode falar um pouquinho disso também, claro, mas fala um pouquinho do Japão, que eu acho que deve ter sido uma experiência, assim, única na tua vida. Depois você criou uma história no Japão e continua. Mas como é que foi aquele começo de jogar no Japão? Chegar lá pra jogar sem falar inglês, japonês, enfim. Porque foi uma experiência que não estava no programa, né? Nunca poderia imaginar aquilo ali. Itália, você está como profissional, aconteceu, foram 2 anos lá muito bem vividos. Uma pena que o time que eu fui tinha um pensamento de fazer um grande time, de repente uma briga entre o diretor e o presidente acabou a coisa degringolando, mas individualmente eu correspondi às expectativas do que esperavam de mim lá. O do Japão já foi uma situação que eu já tinha parado de jogar e tinha aquele problema no joelho. Já tinha parado, verdade. E aí tinha sido secretário, né, de esporte. Já tinha sido secretário? Já, foi depois, quando eu saí. Só que quando eu estava de secretário, teve um jogo no Japão, porque já se falava do profissionalismo, da criação do futebol profissional no Japão, e um empresário italiano que fazia jogos festivos, ele fez um contrato com o Japão de 3 anos de levar seleção sul-americana contra a seleção europeia. E me levou, né? Até o Collor me liberou na época para ir e tal, eu fui. E eu tinha acabado de parar de jogar. Estava em forma ainda e tal, e aí fiz uma partidaça e tal. E aí o japonês me viu jogando, aí ficou doido. Ele falou, pô, você tem que vir jogar aqui e tal. Mas qual foi esse intervalo que você ficou sem treinar? Eu assumi praticamente em março o secretário. Esse jogo foi em outubro. Pô, perde bem a forma, né? Se você não tiver... Não, mas já é difícil perder. Difícil, você tá jogando sempre. Toda quarta-feira eu jogava bola, entendeu? Eu fazia minhas corridas e tal, então não tinha aquela intensidade, mas ainda estava, não tinha muitos quilos a mais e tal. E aí fiz esse jogo, os caras ficaram doidos, pô, tem que vir aqui. Aí foram assim que eu saí eu fiquei 1 ano e 1 mês na secretaria. Quando eu sei, 1 semana depois, o cara baixou aqui no Brasil para me levar para o Japão. E aí conversou comigo, eu fiquei assim, porque você tem que ir e tal, vai se profissionalizar daqui a 2 anos e você pode jogar ainda lá e tal. Eu falei, porra. E aí mudou a história toda, né? E aí eu fui. Só que nosso time era um time que me levou um time da 2ª divisão, uma cidade de 40 mil habitantes, Kashima. E aí, a Sumitomo, que era a siderúrgica, praticamente todo morador da cidade trabalhava na siderúrgica, né? Ou a família pertencia àquela. E aí, cara, a gente tinha que ser primeiro ou segunda na 2ª divisão, mesmo sendo o único time da 2ª divisão que tinha sido inscrito para se tornar profissional, mas a gente tinha que ser primeiro ou segundo. Isso foi a única coisa que os japoneses omitiram. Eles não mentiram, eles omitiram isso. E aí, cara, a gente, quando eu cheguei lá e tal, e era como se fosse jogando pelada de domingo. Você vai jogar lá em Mesquita, tem lá o campinho de futebol, reúne o time ali. Na hora e vamos pro jogo. Era assim. Os campos dentro das fábricas, os caras na véspera
que a gente viajava, iam pro Patinco. Patinco é aquela negócio tipo casa de jogo, né? De roleta, né? E fumavam pra cacete, bebiam pra cacete. E aí a gente tinha que entubar aquilo porque, pô, os caras não eram profissionais, né? E não ganhavam dinheiro para isso, ganhava ali mixaria, digamos, R$100 para jogar. Como alguns masters jogam hoje, às vezes reúnem times, vão dar uma graninha para os caras vão jogar, e era assim. Essa brincadeira foi quanto tempo? Isso foi um ano inteiro, cara. Um ano inteiro. Só que quando chegou no meio do ano, quer dizer, eu já comecei a doutrinar os caras um pouco, ó, é assim, tem que ser, se a gente quiser ir e tal. Pô, metade do time não queria seguir como profissional, a outra metade mais jovem. Então o que eu fiz? Eu precisava classificar esse time para poder chegar no profissionalismo. E aí eu comecei a afastar aqueles que não iam ser profissionais. Mas tinham 2 que eu não tinha substituto, eu não tinha na posição. Aí eu chamei eles, eu falei, ó, vocês têm que ficar comigo até o final, porque vocês são os que jogam melhor e do meio campo não pode... Aí os caras, não, legal, pode contar comigo e tal. Aí eu comecei a falar, vê se sai antes do emprego, dali do trabalho, para vocês treinarem mais e tal. E aí montamos um time, quer dizer, quando nós classificamos já com 3 rodadas de antecedência, o segundo, já estávamos primeiro ou segundo, já foi um alívio. Aí, cara, eu comecei aí, os caras dos outros, aí a gente, continua o trabalho de vocês. Nessa fase que começou a pagar melhor jogador lá fora, né? Não. Já demorou? Não, foi no ano seguinte. Quando começou o profissionalismo. Aí começou. Mas não podia contratar mais de 3 estrangeiros. Abriram para 3 estrangeiros só. Você podia ter 5 no plantel, mas só 3 iam pro jogo. E aí eu levei 2 jovens pro aspirante. Quando tinha alguma coisa, eles entravam. E aí, cara, aí mudou tudo, né? Aí todos os times se transformaram em empresas mesmo, mas com nomes das cidades. Todos construíram estádios, todos tinham centros de treinamento, concentração. E aí o profissional foi embora, mas os primeiros 2 anos foram complicados, duros, e tanto é que o primeiro ano eu não levei minha família. Vou ver se a gente se adapta bem aqui e aí para dar tudo certo. Quando eu vi que a coisa funcionou, aí eu levei eles, mas fui morar em Tóquio. Eles foram morar em Tóquio. Eu morar em Kashima, são 100 quilômetros de Kashima. Aqui é outra vida mais urbana, outra vida. Mais normal, né? E tinha escola internacional, que não tinha lá perto de Kashima, uma escola internacional. E para eles foi bom, né, que estudaram inglês, e com isso a gente tinha uma vida legal lá em Tóquio e tal. Eu me sacrifiquei um pouquinho mais, tinha que pegar trem e ônibus, eram 2 horas e meia até Kashima, então, mas tudo bem, valeu a pena, deu tudo certo. Hoje são quantos anos de Japão? Eu fiquei praticamente desde 91 a 2006, que foi a primeira etapa. Aí depois, em 2018, eles me chamaram de novo. Que aí já foi seleção. Não, seleção foi de 2002 a 2006, na primeira etapa. Aí acabou a seleção, eu saí fora. Aí em 2018 eles me chamaram de volta e eu tô até hoje lá. Tá até hoje lá. Quer dizer, foram 15 e mais vai completar 6 anos agora. Quer dizer, são 21 anos. Óbvio que isso não tem regra, não tem, cada caso é um caso. Eu tava pensando também essa coisa hoje, não que seja o segredo do sucesso, mas família pra mim é muito isso. Você tá equilibrado, você tá numa boa e tal. Você sai de casa feliz, volta pra casa feliz, você tá bem, né? Com a sua esposa, seus filhos e tal. Você acha que essa história de você ter sido casada a vida inteira com uma mulher só foi uma coisa que te ajudou também muito? Porque eu vejo uma molecada aí mais nova, que tá com 30 namoradas, confusão pra lá, confusão pra cá, realmente, no mínimo, dá mais trabalho. No mínimo, perde um pouco mais de tempo. Você acha que isso, para um jogador, não que vai ser jogador de futebol, só vai dar certo se casar e ficar com a mesma mulher. Não é isso. Mas eu acho que, você acha que essa coisa ajuda? Eu acho que pode ajudar você, lógico,
considerando a pessoa certa, que possa entender o que é a tua profissão. Porque, por exemplo, você... vou fazer agora em dezembro 48 anos de casado. A única vez que eu fiquei 4 meses em casa, direto, foi na pandemia. Nunca tinha ficado, nunca. Foi a única vez. Então, era assim, do ano inteiro, mais da metade eu passava fora. Concentração, jogo, viagem. E na época, as concentrações eram, às vezes, tempos maiores. Seleção, então, eu às vezes ficava concentrado 2 meses. Para disputar uma competição. Às vezes, para jogar um jogo, eu fiquei 21 dias para jogar um jogo na Colômbia. Então, não era fácil. Aí, quer dizer, isso aí, você tendo uma pessoa que está do seu lado de verdade, e você sendo jovem, você vai passar todo o período que você necessita do teu condicionamento físico, sem ter turbulência de aquelas coisas que um jovem às vezes tem. Normal, né? As atrações, né? As situações. Aí, tu é solteiro, o cara, te chama, o cara que tu é casado, o cara não vai te chamar. Então você se livra de muitas coisas. E eu já tinha uma disciplina minha pessoal. E profissional ao extremo. Quer dizer, eu fazia as coisas que são mais importantes para um jogador de futebol. Dormir bem, se alimentar bem para treinar bem. Então, eu nunca abri mão do bom sono, da noite mesmo. A noite foi feita para dormir. Mas se você não tem nenhum compromisso, cara, aí um amigo teu te chama aqui dali. Isso não tem nada a ver com época, né? Não tem nada a ver com época. Lá atrás tinha a mesma night, tinha a mesma coisa. A mesma coisa. Até era mais fácil que não tinha tanta câmera para filmar, né? Quem quisesse fazer. A gente só não tinha a facilidade do sexo, né? No sexo não era tão fácil como é hoje, né? Principalmente em certa idade, né? Então, hoje tudo antecipou. E aí você, né, também tinha essa coisa. Namorar, isso vai existir, mas pensar em sexo, meu filho, só mais à frente. Verdade. Zico, fala aqui um pouco de Rio de Janeiro. Não que a gente seja barrista, nem tenha competições com outros estados, mas tua época de seleção era uma época que tinha um pouco isso. De bairrismo nessa cidade. Sofri muito. Me fala um pouco disso, ter sido um carioca, acho que, sei lá, o melhor carioca que jogou na seleção naquele momento, com certeza, e o que você diz disso? Que é? Eu acho que dependia muito, às vezes, do treinador, cara. Se o treinador fosse carioca, para onde a gente ia, não importava o nome, a gente era vaiado quando dava a escalação. Se fosse um treinador, eu lembro que eu estava fui lançado na seleção por um paulista, que foi o Oswaldo Brandão. Eu jogava lá, era tido como o melhor, todo mundo aplaudia e tal. Bastou entrar o Coutinho. Cara, primeiro jogo que teve lá, nós entramos de bate-vaia. Entendeu? Então, existia isso. A imprensa fazia muito essa rivalidade. E aqui no Rio não tinha isso. Os paulistas vinham jogar aqui e todos eles eram muito aplaudidos. Você teve um caso, que foi do Julinho, e muita gente pensa foi porque era paulista. Não era. É porque ele entrou para jogar no lugar do Garrincha. A vaia era por causa disso, não era para o Julinho. Era pro técnico. Porque o Garrincha, imagina aquele período lá, que o ídolo maior do tal, de repente vem a escalação, vai jogar Julinho, não vai jogar Garrincha. Cara, foi uma das maiores vaias que aconteceram no Maracanã. Começou o jogo, o Julinho pegava, driblava, ele saiu aplaudido de pé porque ele fez uma partida maravilhosa. E muita gente levou para o lado contrário. Você não vê outro caso de jogador paulista ter sido vaiado no Rio de Janeiro. Enquanto de cariocas, você via um monte. E eu fui um desses, né, que eu consegui, né, responder somente com futebol. Me chamavam de jogador de Maracanã, que eu só jogava no Rio, essas coisas todas. E aí a gente foi ganhando deles lá em qualquer lugar do Brasil, do mundo. Aí acabamos com isso dentro do campo. E uma das coisas que aconteceu comigo, jogando pela seleção,
O placar eletrônico do Morumbi, eu fiz 2 gols e continuou 3-0. Porque eu tinha feito dos 2 gols, era o 4º e o 5º. E o placar continuou 3-0. É isso aí. Eu lembro que eu fiz o outro gol, aí eu vinha comemorando, aí o Zenon, que era para ele, falou, não liga pra isso não, nada, esse cara não merece e tal, você não podiam fazer isso com você. Eu falei, o que foi, Zenon? Eu tô aqui jogando. Eu não sabia nem que tinha acontecido. Aí depois fui ver, tinha acontecido isso, cara. É realmente maluquice, né? É maluquice, total, mas era a rivalidade, né? Agora me fala uma coisa, Zico. Óbvio que na vida a gente tem que dar sorte, né? Tá junto com as pessoas certas na hora certa. Mas você acha que, de verdade... Quem trabalha bem, dá sempre sorte, né? Sim. Quem trabalhar muito ajuda, dá né? sempre sorte. Eu tô falando assim, você pensa assim, você acha que teve casos de, por exemplo, um atacante bom que nunca foi porque tinha um meio campo ruim no time, a fase toda que ele jogou bola só teve meio campo ruim, e de repente o atacante não foi tão bom que pegava um Zico no meio de campo. Eu tô falando assim, de verdade, assim, você acha que pode ter tido um cara que deu azar, um atacante bom, que foi um tempão no time, não apareceu nunca um meio de campo bom, e um cara, às vezes, meio cabeça de bagre, tinha um Zico no meio de campo que fez ele, pelo menos, fazer o que o atacante tem que fazer, gol pra caramba. Eu vi poucos casos desse, viu? Eu não trabalhei com nenhum cabeça de bagre, não, que se ele botasse o cara fizesse gol. Eu acho que, lógico, por trabalhar no Flamengo, Flamengo sabe selecionar bem os jogadores, facilita, mas eu acho que quando o cara é bom, ele é bom em qualquer situação. Quando ele é ruim, exatamente, quando ele tem mais dificuldade. Então, eu acho que você pode estar num momento difícil, aí o que acontece? Você fica inseguro, você começa a perder oportunidades que você não perderia. Aí vai do lado mais psicológico, mais emocional. Isso aí existe muito. O atacante, principalmente aquele que vive do gol, tem horas que ele chuta de qualquer maneira, a bola bate num, bate no outro, entra e ele faz um gol e tal, ele chuta um companheiro, ele erra, o companheiro vem e faz o gol. Agora, tem horas que essa bola ele chuta errado e ela vai errada mesmo. E aí é que ele tem que ter a calma, a tranquilidade para poder... isso aí eu já vi muito. Aquele que é o artilheiro de uma nota só. Isso aí tem. Quando a bola tá entrando... vai direto. Joga nele que ele vai fazer. Agora, se para começar a terminar aqui, um assunto que, eu não sei se para você é traumático e tal, você é um dos jogadores que, apesar de ter uma forma, teve uma lesão muito grave. Queria falar assim, primeiro, obviamente que, não sei, a palavra raiva de repente pode ser muito forte, mas o que te traz dessa lembrança, o quanto, claro que te atrapalhou, mas você foi um cara que depois superou, talvez as pessoas achavam que nem ia superar, e você ainda voltou, ganhou o brasileiro, fez de tudo. Mas o que você acha assim, dessa coisa das lesões, dessas faltas realmente desproporcionais, até hoje, se ainda pode acontecer? Se a gente tinha que pensar alguma coisa até de punição, aquela coisa que o nego faz, meio que o tempo que o cara ficar machucado ou tem que parar de jogar. Acho que é meio difícil fazer isso, mas o que você vê nesse cenário assim, dessas lesões, principalmente dessas lesões sem menor cabimento que acontecem às vezes no futebol? Mas você consegue separar bem as lesões que são propositais ou não. Isso você tem que evitar de qualquer maneira. E são entradas totalmente desleais. O que aconteceu comigo foi isso. O cara, sabe, eu jogo futebol, quando eu me machuquei, já estava lá com 10 anos de profissional e mais 6 anos de amador. Cara, não tive nenhum caso de ter dividido bola com alguém, ter tido choque, ter feito alguma coisa com alguém. Então, quando a bola dividiu, eu levantei o pé para ir na bola, porque eu estava mais longe, ela adiantou um pouco, eu levantei para poder alcançar a bola. O cara veio com as duas no meu joelho. E ele foi dizer que eu é que fui por cima. Entendeu? E aí ele não foi na bola. E aí ele sempre
diz que não. Nunca ele assumiu isso? Nunca ele assumiu que fez de propósito. Quando a gente sabe que o treinador pediu para quando eu pegasse na bola, os caras parassem a jogada. Agora, parar a jogada, um entende que é segurar, outro entende que é te dar uma porrada por baixo, outro entende que é quebrar você. Você quando fala um negócio desse para um jogador, você tem que parar a jogada, tem que tomar cuidado. Por isso que eu, na regra, eu sempre fui favorável, e já falei isso para diversos juízes, quando o jogador que você passa e o jogador não visa a bola, todo jogador tinha que ser expulso. Porque você dribla o cara, ele te agarra, te puxa. O futebol é o quê? Não é você ir na bola? É jogar bola? Então por que eu vou agarrar um cara? Então, se todos eles sofressem a expulsão, acabava essa situação. Você vai, muitas vezes, você dá um toque na bola, passa, o cara vem por trás e te dá um bico. Aí ele sabe que vai levar o cartão amarelo. Se ele soubesse que levasse um vermelho... Tinha menos. Ele não ia fazer isso, cara. Ninguém quer ser expulso. Ninguém gosta. Então, é o problema, é o jogo de futebol. Essas situações, essas punições, é que tem que acontecer. Pro cara avisar. Por isso que eu trabalhei com minha vida inteira. Um treinador que não mandava fazer falta, que foi o Telê. Tá? Ele odiava quem fosse na bola e para fazer falta. Ou que parasse uma jogada do adversário para fazer falta. Vai lá e tira a bola dele. Você pode até fazer a falta se o adversário for mais esperto, mas vá com a intenção de tirar a bola. Ele conseguiu fazer isso com o Júnior Baiano. O Júnior Baiano virou um dos melhores zagueiros e foi para a seleção porque o Telê doutrinou ele que ele tinha que jogar bola e não fazer falta, e não dar uma de valentão, não querer impor o físico dele. E aí ele começou a jogar futebol no São Paulo. Foi o melhor momento da vida dele. Como jogador, ele jogava. Perdeu aquela coisa do zagueirão que só batia. Perdeu do zagueirão que só batia, exatamente. Graças ao Telê. Então, isso é importante para você. E o futebol é isso, e nós perdemos isso. Hoje você vê cada coisa que é um absurdo. São jogadas desclassificantes e que o cara vai lá, dá um cartãozinho amarelinho e tal, e pronto. E o julgamento não dá nada depois? E tira 2, 3 não jogos? dá nada, exatamente. Aí tem aquele negócio, já tentaram uma vez, você machucou um cara seriamente e vai ficar sem jogar o tempo todo. O cara não vai jogar, tu não vai jogar também. Só vai quando ele voltar a jogar. Isso seria uma solução, talvez, né? Isso, mas dá para você ver que foi proposital. Não é possível que os caras não enxerguem isso, entendeu? Para ter a mesma suspensão que o outro, né? Agora, Zico, eu vou falar um pouquinho do Flamengo, pra gente terminar. Falei como cidade, né? Como hoje eu, como secretário de esporte na cidade, a gente vê o futebol também, claro, como um instrumento enorme de mídia e tal, de turismo da cidade. Claro. O Flamengo ter feito lá o museu, acho que foi muito bacana. Vai ter mais um ponto ali de turismo. O cara, com certeza vai ter um cara que vai vir no Rio só pra isso, vai fazer outras coisas. Vários. Você acha que assim, hoje o Flamengo, do tamanho que tá, precisa ter um estádio ali, ou essa história do nosso saudosismo de só jogar no Maracanã, tá tudo certo, é o melhor cenário? Você acha que cada time precisa ter de fato um estádio? Não é o melhor cenário. Cada time poderia ter o seu estádio devido à arrecadação, né? Faz melhor, porque você não divide a renda com ninguém. Então você pode ter melhores condições. Não é só no ingresso. O ingresso, ele muitas vezes pode ser até liberado para o povão, porque tiraram o povão do Maracanã. Não tem mais sido, né? Não tem mais sido, exatamente. Querem pagar a conta com o bolso do torcedor. Então aquele que, guarda, faz a tua soma ali, guarda teu dinheirinho, às vezes deixa de comer um pão para poder comprar um ingresso, ele ficou privado de ir aos jogos. Então, eu acho, você tendo o estádio, você vai vender publicidade, vai vender camarotes, vai vender uma parte do estádio com uma boa renda. Então, agora,
o Flamengo não pode deixar de jogar no Maracanã. Os grandes jogos, as grandes competições. O Flamengo podia ter um estádio menor, com arrecadação boa para ele em termos de venda, de tudo aquilo que envolve o jogo, e botar ingressos bem mais baratos, né? Vai lotar sempre, vai dar 30 mil, 35 mil pessoas. Agora, o Flamengo é um time que vai no Maracanã, 60 mil pessoas, 70, mas ele não arrecada o adequado que se fosse no estádio dele. Entendeu? Porque a gente vê lá um Real Madrid, um Barcelona, né? Como eu via no Fenerbahçe, lá na Turquia. Um estádio para 55 mil pessoas, quase sempre lotado. Fazer ingresso barato e dava grana forte. Você vê a Premier League aí, né? Quantidade de jogos e todos os estádios cheios. A Alemanha, todos os estádios cheios. Então, cara, os caras vão dizer, aí o Brasil não tanto, né? O Brasil, às vezes, os torcedores escolhem jogos para lotar o estádio. E uma outra coisa que eu vejo em termos do estádio é a questão do local do visitante. É muito feio você ter um Maracanã e não ter um policiamento suficiente para você lotar. Quantos vêm do adversário? Você tem que dar 5 mil ingressos. Mas só vem 2 mil, tá. Os outros 3 mil você não vai usar porque não botou policiamento? Porque é perigo e tal. Faz uma divisão, como eles fazem na Europa, cara. E vende os outros 3 mil. É prejuízo. Então você às vezes vê a televisão, até foge um pouco de pegar. Você vê no Maracanã, que podia estar lotado, tem um pedaço que não tem ninguém ali sentado. Porque eu pertencia a outro e tal, a polícia lá, não pode, porque isso aí sei lá, tem que ser, eles preservam, não sei para quê. Então, hoje em dia, não dá para você perder, pelo investimento que os clubes fazem, não dá para você abrir mão de um local que tenha 3 mil pessoas e você perder isso nos ingressos. Por isso que hoje em dia, esses estádios todos que são privados mesmo, que a pessoa pensa que o dia todos dão lucro, né? Você vai lá no estádio do Real Madrid, tem lá um espaço pro adversário. O resto, todo ele, é utilizado. Precisa tirar um monte de vaga ali para não gastar dinheiro. Tudo bem, cara, tudo bem, vai lá, mas é bem cuidado, bem reservado. E os caras, mas você não vê espaço vazio. Espaço vazio, né? Na Inglaterra você não vê espaço vazio. E vê a torcida do adversário, tem o cantinho deles lá, já sabem, todo mundo e tal. E é assim no Japão, é assim na Turquia, é assim na Rússia. E só que no Brasil é que tem esse espaço vazio que o policiamento não quer. Não querem ter trabalho, né? É isso. Bom, penúltima aqui, Zico, pra... Já tô tomando seu tempo aqui pra caramba. Mas primeiro, acho que um dos momentos mais emocionantes da sua carreira foi, claro, a despedida. E aí depois, eu não sei se o Jogo das Estrelas começou por causa da despedida ou se foi um pouco nisso, né? Ou se foi depois e tal. Mas enfim, foi um jogo muito bacana. Fala aí não sei se você tem isso de cabeça, se você já fez essa coisa. Tipo, 3 momentos muito felizes da tua carreira que você guarda, que você... conta um momento feliz da minha carreira. Eu lembro sempre desses 3, esses 2, sei lá, enfim. Peguei pesado? Pegou pesado. Mas escolher não é difícil, né? Mas um marcante foi a final do Brasileiro de 87, que eu vinha com aqueles problemas todos no joelho. Eu joguei aqueles 4 jogos sabendo que ia sair dali no dia seguinte, quando acabasse o jogo, ou se a gente fosse eliminado, eu tinha que me operar o joelho. E aí o jogo, jogamos 2 jogos contra o Atlético Mineiro, 2 jogos com o Internacional, e eu no segundo tempo, meu joelho inchava e eu não conseguia dobrar a perna, não conseguia fazer, eu tinha que sair. Aí saía. E com isso, os jogos foram passando e tal, fui até a final, joguei, na final eu saí e fomos campeões, estava lá no banco de reserva
E aí eu já ia descer pro vestiário, quando teve lá a volta olímpica, os caras chamaram para receber lá o troféu, e a torcida gritando é campeão. Quando eu voltei, a torcida do Flamengo inteira parou e começou a gritar meu nome. E aquilo ali foi um momento gratificante, né? Um momento de reconhecimento ao esforço que eu fiz para poder jogar aquelas finais todas. E no dia seguinte, 8 horas da manhã, eu estava embarcando para Belo Horizonte para fazer a operação, né? E ainda querem tirar esse título da gente, né? Então esse foi um momento marcante. E também, primeira vez que o 87 o Maracanã botava quanto? Botava muito mais de 60, né? Não, botava. Maracanã botava mais de 100 mil. 100 mil. 100 mil. Aquele jogo deu umas 70, 80 mil pagantes, porque caiu um temporal no Rio de Janeiro danado. E aí foi meio complicado. A gente estava na concentração, eu lembro. Aí quando acordamos lá em São Conrado, cara, aquele temporal, aquela chuva vai ser terrível. Mas o time deles era um time mais forte, mais pesado. Por exemplo, nosso time era um time mais rápido, né? Aí podia prejudicar a gente, mas o campo estava uma maravilha, não atrapalhou em nada. E uma outra coisa, né? Foi a primeira vez que o meu filho, Thiago, estava no estádio. O Bruno e o Júnior já tinham visto eu ser campeão e o Thiago foi o primeiro, o Thiago ainda não. Então já entendia mais ou menos e tal. E aí foi legal também por isso. E foi assim, o mais marcante, que marcou mesmo. Agora, a Copa Libertadores foi outro momento, mesmo sendo lá no Uruguai. Por quê? Porque era o maior título da história do Flamengo até aquele momento. E teve toda aquela situação de violência que nós passamos naquela competição, foi brabo, as viagens e tal. E o futebol tinha que ser premiado. E o futebol que o Flamengo jogava foi premiado contra a violência dos caras, que era um time bom, mas acharam que eram mais homens do que a gente, né? Então, isso foi realmente um grande momento. E, cara, meu primeiro gol no Maracanã foi no Juvenil. O jogo estava 1-0, o Botafogo era um dos melhores times, o time que estava invicto, e mesmo naquele jogo continuou invicto, que nós não ganhamos, estavam perdendo de 1-0. E aquele jogo tinha mais de 100 mil pessoas já no Maracanã. E teve um pênalti debaixo da torcida do Flamengo. E o nosso time, como era um time que o pessoal chegava mais cedo para ver, esperava aquilo. Então, quando eu fiz o gol, cara, que eu vi aquela torcida toda pulando, eu já tinha visto como torcedor. Agora, ver eles pulando e você fazendo o gol e os caras torcendo como se fosse profissional, foi realmente emocionante. Aí deu vontade de continuar ali e fazer muitos gols. Primeiro de muitos. E Deus me ajudou. Aquele foi o primeiro, foi marcante também. Pô, Zico, obrigado pra caramba. Acho que foi 10. Fazer minha última pergunta aqui. Você é um cara que já teve todas as homenagens possíveis e imaginárias. Acho que todos os times que passou, seleção, enfim, todo mundo já te homenageou muito. Mas eu achei muito legal, e sempre sardinha de novo pro meu chefe, do prefeito Eduardo Paz vascaíno, ter tido a ideia de fazer a estátua do Zico, que teve a votação, né, na internet, para escolher agora a melhor foto. Acho que daqui a 1, 2 meses está pronta a estátua. Eu faço questão de estar lá no dia dessa inauguração. Mas deve ser muito bacana receber todas essas homenagens que vêm de tudo que é canto. Ainda mais aí de um vascaíno ter feito mais essa homenagem para você. Ainda mais em vida, né? Acho que qualquer homenagem em vida é sempre gratificante. Eduardo, um cara que eu conheci lá, moleque, começando na política, foi um dos primeiros votos que eu dei para ele. O tempo todo votei nele, sempre votei nele. E sempre achei ele um cara, né, com uma dinâmica muito grande em relação a aquilo que ele
acha que pode fazer, o amor que ele tem pelo Rio de Janeiro. Todos nós somos passíveis de erros, mas ele acredito ter mais acertos do que erros na vida política dele, e não foi à toa que ele galgou todos os degraus que podia galgar. Tenho um carinho muito grande por ele, desde que ele era subprefeito lá na Barra. Podia olhar mais lá um pouquinho pro meu centro de futebol. Já dá a catucada. Vou dar uma rasteira nele. Por que eu vou te dizer isso? Eu sei que aquilo ali é um local particular, quer dizer, é um patrimônio meu, mas aquilo ali foi criado com outro sentido. Aquilo ali foi criado no sentido de eu retribuir ao futebol aquilo que o futebol me proporcionou. E a molecada daquela região. Então eu podia muito bem não esquentar a cabeça, já tive proposta de vender aquilo ali, botar a grana no bolso e tchau, até logo, vou só curtir minha vida. Mas não, eu gosto de futebol e gosto de retribuir as coisas. Aquilo ali foi a sede, não sede, foi o centro de treinamento dos árbitros na Copa do Mundo. Aquilo ali foi todos os times que vinham jogar aqui, treinavam ali no centro de futebol, quando jogavam no Maracanã, as seleções. Quase todos os times que vêm ao Rio jogar jogos de Libertadores não querem ir nos clubes e vão treinar ali. Os times que jogam contra times do Rio, que às vezes vão fazer uma viagem, sai do Sul, tem que ir para o Norte, Nordeste, param lá, pedem para treinar lá. A gente tem a escola de futebol, temos projetos sociais lá, temos equipes de segunda divisão, de terceira, que jogam lá, treinam lá. Quer dizer, então é uma casa do futebol. Aquilo ali não é o patrimônio do Zico. Então, quer dizer, nós fomos os primeiros a chegar ali. Quem chegou ali depois foi aumentado o grade da rua. E tem aquele rio lá, e tem os rios assoreados atrás. Eu não quero que façam melhorias ali para meu patrimônio crescer. Não é, pô. Aquilo ali, o que a gente quer é para que aquilo ali não alague e continue funcionando para o futebol, sabe? Então, essa é a única situação que eu cansei de falar com o Eduardo, cansei de falar com o Pedro Paulo. Já tive algumas vezes com secretários da Barra da Tijuca para olhar isso. Sempre tá sendo criado alguma coisa e tal, está sendo feito lá alguma coisa, meio ambiente. Às vezes vão lá fazer um paliativo e tal. A única vez que realmente aquilo ali teve um efeito grande, o André Correia, uma vez botou um trator lá, que parece que só tinha uma ali. Ele carregou, arrastou aquilo ali, limpou aquilo tudo. Foi a única vez que não alagou mais. Então, vale o puxão de orelha, porque eu sei que ali tá alagando mesmo. E alagando, é impressionante. Aquilo ali já teve de vir jacaré da rua ficar lá. Cobra. E é um absurdo. Aquilo ali eu trabalho com criança. Então a gente tem essa preocupação. Então é a única coisa essa ressalva que eu faço. E não é porque ele é meu amigo que vai fazer, não é. É pelo benefício que aquele complexo ali tem para o esporte no Rio de Janeiro. Então nunca foi olhado com essa situação. Não sei se é medo a dizer que está mexendo no lugar do Zico e tal. E não é pela amizade, não tem nada a ver, porque isso é público e notório o que a gente faz ali. E lógico que eu fiquei muito feliz com essa homenagem, sendo lá em Quintino, né? E é legal. Já tive com o Eduardo lá em Quintino e o Sem Vergonha chegou lá no meio do palco e falou assim, quando eu tiver para ser eleito, eu sou Flamengo, mas depois passou, eu vou ser vascaíno. Essa piada ele não perde. Não perde a chance. E ele é um cara, e o Carioca, muitas vezes, o Carioca perdeu muitas vezes esse tipo de brincadeira, interpretam de outra maneira. Hoje está meio complicado falar qualquer coisa, então Eduardo tem que dar uma segurada, trabalhar como ele gosta, é um cara que acorda cedo, vai do batente, você não pode nunca dizer que o cara
não corre atrás. Então, tomara que Deus abençoe ele, que ele possa continuar fazendo coisas boas pro Rio. E você que está ali do lado dele, dá esse puxão de orelha, né? Mas o Eduardo, essa questão, assim, o Eduardo é um vascaíno realmente, vascaíno mesmo. Eu sei. E o político, às vezes, finge que não tem time para não desagradar ninguém. Eu, por acaso, sou Flamengo, a maior população que tem. Então, para mim, tá tudo mais tranquilo. Mas eu, como secretário de esporte, também, algumas vezes agora, fui no Botafogo, fui no Vasco. Claro, enfim, tem que estar participando, como você, na época da secretaria, teve que fazer também. Tudo, claro, sem nenhum problema. Agora, que eu podia diminuir um pouquinho dessa toda hora fora de Vasco, podia, né? Mas acho que não perde o amigo, não perde a piada. Ele se diverte com essa coisa do futebol. Isso aí. Mas, Zico, primeiro, agradecer a Rádio Positividade por ter cedido tão bacana esse espaço aqui, para fazer enorme conhecer, Marcos. Acho que foi uma experiência fantástica. Agradecer a toda a equipe aí. Agradecer o Vegeta que fez esse link pra gente estar aqui. Bruno, obrigado aí por estar até agora aí acompanhando, quase dormindo. Mas, pô, Zico, primeiro, principalmente a você, cara, tirar teu tempo aí, essa horinha aqui comigo. Me deu um prazer enorme. E espero que muita gente aí que esteja assistindo goste de cada vez mais saber um pouquinho de algum detalhe que vocês não tinham escutado ainda do Zico, que a gente possa ter contribuído para isso. Obrigado, boa noite. Esse foi mais um Na Esportiva. Deixar nosso atleta... Ainda tem? Não, acabou ainda não. Isso aí foi... Você conhece? Bons momentos. Meu pai, na época, jornalista do Globo, conseguiu pegar... Não lembro se foi antes que vocês viajaram ou depois que vocês chegaram. Foi 82, Vocês tinham chegado já, ou não? Tava indo, não sei, não lembro. Não, tinha chegado, né? 82, quando vocês chegaram, mais uma vez o Zico mostra a generosidade, 2 crianças querendo tirar foto pra caramba. Ficou ali tirando um monte de foto, várias posições. Aquilo ali é um palco que tá ali atrás. Ia ter alguma coisa na Gávea. Acho que tá parecendo que foi o show do Júlio Iglesias, né não? Pode ser. Depois busca esse 82, foi o show do Júlio Iglesias. Foi, eu tive lá com ele, E era no meio do campo, ele devia estar treinando metade. Foi, no meio, exatamente, É legal. Mais um momento especial. Você qual é aí? Eu sou o mais velho. O mais velho lá? Legal. Tá bom. Gustavo, meu irmão. Boa. Zico, obrigado mais uma vez. Nada, é um prazer grande estar aqui. Muito Sucesso obrigado para você lá nessa empreitada.